Olá! Nesse vídeo que fecha o nosso estudo sobre a Revolução Russa, eu vou falar um pouquinho sobre o stalinismo, que foi a forma de governo imposta pelo Joseph Stalin lá na União Soviética. E é um governo tão diferente de todos os outros governos que já existiram na história que ele ganhou um nome próprio: stalinismo. Stalin assumiu o poder da União Soviética em 1924, depois da morte de Lenin. Mas a tomada de poder por Stalin foi bem conturbada, porque quando Lenin morreu, lá no ano de 1924, abriu-se uma disputa de poder entre Joseph Stalin e Leon Trotsky. O Trotsky, que era líder do Exército Vermelho, divulgava essa ideia de revolução permanente, que nada mais é do que expandir a revolução para outros países. Enquanto o Stalin, que era o secretário-geral do Partido Comunista, dizia que a revolução primeiro deveria ser consolidada dentro da União Soviética para depois expandir a revolução para outros países. O Stalin já era um homem muito influente durante o próprio governo do Lenin e dentro do Partido Comunista. Então, ele se aproveitou do seu cargo, de todo o seu poder e de toda a sua influência para fazer manobras políticas e assumir o poder. Nessa disputa de poder, então, entre o Trotsky e o Stalin, Stalin acabou conquistando o poder. Quando Stalin assume o poder, o Trotsky é expulso do Partido Comunista e logo depois ele também é expulso da União Soviética. Ele vai para alguns outros países, aí fugindo, da perseguição, até que ele vai definitivamente para o México. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta las dos patitas de atrás. Lá no México, ele busca abrigo na casa do pintor Diego Rivera e da sua esposa Frida Kahlo. Inclusive, o Trotsky, ele teve um caso amoroso com a pintora Frida Kahlo. Ambos faziam parte do Partido Comunista, o Trotsky lá na Rússia e a Frida Kahlo lá no México. Então, esse interesse em comum acabou aproximando-os. Lembrando que o Trotsky, ele foi lá para o México com a sua esposa e a Frida era casada com o Diego Rivera. E mesmo assim, eles tiveram esse caso, um breve caso amoroso. Trotsky foi morto lá no México no ano de 1940. Quem é que mandou matar o Trotsky? Ele mesmo, Stalin. Stalin governou a União Soviética de 1924 até 1953, que foi o ano da sua morte. Ele governou durante todo esse período de forma ininterrupta e implantou lá na Rússia uma ditadura conhecida como stalinismo. Então, nós vamos entender um pouquinho algumas das principais características do governo stalinista. A intenção aqui não é mostrar em cada ano o que aconteceu durante o governo de Stalin, mas sim as suas principais características, as principais coisas que envolveram esse governo conhecido como stalinismo. Então, eu vou listar algumas características e falar para vocês brevemente sobre elas, para que vocês compreendam na totalidade como funcionava o stalinismo. Primeira característica: economia controlada pelo Estado. Então, o stalinismo, ele previa uma forte intervenção estatal na economia. O Estado, ele é visto como o soberano, como o supremo. Então, toda a economia era controlada pelo Estado. Tudo para o Estado, tudo pelo Estado. Segunda característica: sistema de partido único. Então, como o próprio nome já fala, o Stalin, ele implantou lá na Rússia um único partido, o Partido Comunista. Qualquer outro partido, qualquer tipo de oposição era
perseguida. Essa perseguição acontecia de diversas formas. Uma das piores punições para a oposição era as gulags, que vocês estão vendo aí na imagem, que eram campos de trabalho forçado na Sibéria. A terceira característica é a oposição às nacionalidades. Como a Rússia, na verdade a União Soviética, conquistou diversos povos que viviam ali próximos àquelas regiões do leste europeu, vários povos que não eram russos acabaram fazendo parte da União Soviética. E esses povos, eles tinham línguas, costumes, uma cultura própria. E o Stalin, na sua política totalitária, ele obriga essas pessoas a falar o idioma russo, a ter o mesmo governante, a seguir as mesmas ideias, e muitos desses povos não russos começaram a se opor a esse governo stalinista. A quarta característica são os privilégios à alta cúpula do Partido Comunista. Então, o próprio nome já fala, né? Os membros do Partido Comunista, especialmente aqueles do mais alto escalão, tinham muitos privilégios, em detrimento do restante da população. A quinta característica é a censura. Havia uma privação muito grande da liberdade de pensamento e de expressão, acontecendo, inclusive, censura a jornais, a manifestações. Pessoas, como eu já falei antes, as pessoas que se opusessem ao Stalin eram perseguidas, eram mortas, eram enviadas para essas gulags, né? Então, essa também é uma forte característica de regimes ditatoriais. Você não deixa a oposição se expressar, você censura qualquer tipo de oposição. E foi exatamente isso que o Stalin fez lá na União Soviética. A sexta característica eram os julgamentos forçados. Os adversários do regime stalinista eram presos e eram torturados, forçados, obrigados a confessar crimes. Muitas vezes crimes que eles nem mesmo tinham cometido. E por conta dessa confissão desses crimes, eles eram fuzilados, acusados de ser inimigos do regime stalinista. Uma outra característica importante também foi a promoção da figura do Stalin. Havia na União Soviética órgãos responsáveis em divulgar e promover a figura do seu líder, a figura do Stalin. Esse recurso ele foi muito utilizado por diversos líderes ao longo da história. E essa prática ela consiste em divulgar imagens, informações positivas relacionadas a aquele líder. Então, por exemplo, colocá-lo numa foto ao lado de crianças, ao lado de trabalhadores, porque isso causava essa impressão positiva desse líder. O Stalin, inclusive, ganhou alguns apelidos lá na União Soviética devido a essa propaganda que era feita da sua figura. Como, por exemplo, grande irmão, pai do povo e até mesmo o melhor amigo das crianças. E ainda temos como fortes características do stalinismo a militarização da sociedade e a coletivização forçada da agricultura. Essa coletivização forçada da agricultura consistia na expropriação de terras dos pequenos e médios proprietários. Eles eram expulsos das suas terras. E essas terras que eram expropriadas, elas viravam cooperativas ou unidades produtivas estatais, as chamadas colcoses. Lembrando que essa coletivização da agricultura nada mais é do que a transformação de propriedades individuais em propriedades coletivas. Essa coletivização acelerou muito a economia lá na Rússia, mas em compensação, as condições de trabalho nessas fazendas eram terríveis. E foi então durante o governo de Stalin, combinando duas características principais, o governo forte e uma economia em ascensão, que a União Soviética se torna uma grande potência mundial, que vai disputar a hegemonia global com os Estados Unidos
por boa parte aí do século XX nesse confronto indireto que nós chamamos de Guerra Fria. E lembrando que Stalin só deixou o comando da União Soviética com a sua morte, que aconteceu no ano de 1953. E o que acontece com a União Soviética depois da morte de Stalin é assunto para um próximo vídeo. Até lá!